Olá, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Carlos Amino, pediatra, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com residência médica em pediatria e emergências pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Hoje vamos falar sobre uma infecção muito frequente na faixa etária pediátrica, principalmente em crianças pequenas. Vamos falar da otite média aguda. A otite média aguda é uma infecção que afeta o ouvido médio, que é a parte localizada logo atrás do tímpano. É comum em bebês e crianças pequenas e geralmente ocorre depois de um quadro de gripe ou resfriado. Quais são os sintomas de uma otite média aguda? Bom, a dor de ouvido, né, que as crianças podem referir, pode ter febre, irritabilidade ou choro persistente, principalmente nos bebês que não sabem ainda verbalizar o local e a dor, então elas ficam irritadas e bem chorosas, dificuldade para dormir, dificuldade na audição, sensação de ouvido tampado. E em alguns casos, devido ao aumento de pressão no ouvido médio, o tímpano pode se romper e acabar saindo alguma secreção do ouvido. Bom, como eu falei antes, o principal mecanismo é assim: a criança ela tem uma gripe, um resfriado, e através dessa congestão, esse líquido pode ir diretamente para o ouvido médio. Por quê? É tão frequente em crianças? Porque a trompa de Eustáquio ela é mais curta e mais horizontalizada, então a secreção pode ir mais fácil para o ouvido e, consequentemente, os germes também, os vírus e as bactérias também. Bom, com relação ao tratamento, bom, a maioria dos casos, dos quadros de otite, elas são virais, então não há necessidade de tomar antibiótico. Isso é muito importante porque tem-se uma cultura atualmente das famílias procurarem rápido o pronto-socorro, e aí o plantonista que não conhece a criança vai acabar vendo o ouvido da criança, vai estar vermelho devido ao quadro de gripe ou de resfriado, e a membrana pode estar um pouquinho opacificada pela presença de líquido lá dentro. E vão falar, é uma otite, e vão dar antibiótico para essa criança. E aí, toda vez que a criança vai no pronto-socorro com quadro de febre, tosse, coriza, com ouvido vermelho, tal, vão dar antibiótico. E aí, acaba indo para a gente, no consultório, no ambulatório, um quadro de otite de repetição. Daí, a gente vai ter que investigar. Será que tem algum problema no sistema imunológico? Será que tem algum problema mecânico que está causando tantas otites? E, no final, a gente acaba vendo que a maioria das vezes eram otites virais e que nem precisavam tomar antibiótico. Então, é importante que nesses quadros, o pediatra que já conhece a criança, que acompanha a criança no consultório, examine, e aí o médico vai falar assim, vamos aguardar mais 24, 48 horas, aí você traz aqui de novo, nós vamos examinar de novo para ver se vai ter alguma evolução ou não, né? E aí, se necessário, entrar com antibiótico. Isso é muito importante, porque as crianças que têm otites de repetição, nós temos que investigar se tem algum problema no sistema imunológico, no sistema de defesa, algum problema local que esteja gerando essas infecções de repetição. Outra coisa que é importante também é pensar quais são as complicações de um quadro de otite. Bom, primeiro nós podemos ter a perfuração do tímpano. Aumenta tanta pressão lá dentro do ouvido que o tímpano se rompe e acaba vazando líquido purulento pelo ouvido.
Outra coisa, pode ter uma perda temporária ou às vezes até permanente da audição. A otomastoidite, que é a infecção do osso da mastoide, que fica aqui atrás. E muitas vezes até nós temos que internar a criança. E algumas crianças podem evoluir com quadros mais graves, até com meningite. Então, é importante fazer o diagnóstico correto e fazer o tratamento correto também. Como eu falei no tratamento, a maioria dos quadros são virais. Então, nós vamos dar os sintomáticos. Remédio para dor, para febre. Em alguns casos, pensando em alguma infecção bacteriana, nós damos antibióticos, né? E quando levar uma criança ao atendimento médico? Pode ser no consultório ou em pronto-socorro. Se a criança tiver uma dor de ouvido muito forte, com febre alta, irritabilidade, se tem secreção vazando aqui do ouvido, se os sintomas não melhoram após 48, 72 horas de observação, ou se estão a cada dia piorando, se a criança apresenta uma perda auditiva ou alguma dificuldade de ouvir, então é importante o médico também examinar. Bom, uma coisa que é importante também é com relação às gotas otológicas, né? Porque tem muitos médicos que acabam prescrevendo as gotas auriculares, mas assim, essas gotas são mais para os pacientes que têm algum quadro, principalmente no canal, no ouvido externo. Mas para a otite média aguda, é uma infecção que está depois do tímpano. Então, é importante, se caso precisar, tomar algum remédio via oral. Tanto analgésicos, como às vezes os antibióticos também. Bom, se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal Papo de Pediatria e nós voltaremos na semana que vem com outro tema. Se quiser deixar alguma pergunta ou comentário aqui embaixo do vídeo, estejam à vontade. Até a próxima.